Olá, número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho para a 29ª sessão extraordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, em 18 de setembro de 2018, com início após o término da sessão ordinária. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Item 1. Senhor secretário para a leitura. Item 1. Leitura e deliberação e votação única do projeto de decreto legislativo número 3095/2018. Concessão do título honorífico de cidadã guarulhense à senhora Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, digníssima empresária e proprietária das lojas Magazine Luiza. Eduardo. Consulta a casa, presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que usem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista vota sim. Lauri Rocha vota sim. Lauri Rocha vota sim. Pela ordem, presidente. Cássio Portela vota sim. Vereador Cássio Portela vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Voto sim. Vereador Wesley vota sim. Vereador Zé Luiz. Vereador Eduardo Barreto. Vereadora Genilda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Meu voto Pelé é sim. Cirino. Voto sim. Pelé Cirino vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Dr. Lars Santos vota sim. Vereador João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa vota sim. Vereador Dr. Lars Santos vota sim. João Barbosa sim. Vereadora Genilda. Vereadora Genilda vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 2. Item 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pelé Cirino. Gostaria de ser chamado pelo meu nome conhecido, Pelé Cirino, senhor presidente. Já estou chamando Vossa Excelência de Pelé Cirino. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, eu quero primeiro agradecer a Deus, agradecer toda a minha família, todos meus amigos. Se não fosse eles, senhor presidente, eu não estaria aqui nessa Casa de Leis. E pode ter certeza, senhor presidente, que todos os projetos que for bom para nossa cidade de Guarulhos, pode contar com o meu voto, senhor presidente. E eu agradeço a oportunidade, senhor presidente. Obrigado a todos que vieram torcer por mim aí. Obrigadão, pessoal. Item 2. Item 2. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 1109/2018. Concessão de título de cidadão benemérito ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Paiva, digníssimo empresário, contador e governador do distrito LC5, Augustin Soliva. Vereador João Darcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, doutor Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Eduardo Soutur vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Vereador João Darcio vota sim. Vereador João Darcio vota sim.
Vereador Lauri. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pelé Cirino. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Pelé Cirino vota sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Presidente, posso votar? Pode. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa vota sim. Vereador Lauri Rocha. Encerrada a votação, aprovado, baixe-se o decreto legislativo. Suspenda a sessão por 10 minutos. Item 3. Reabertos os trabalhos. Item 3. Primeira discussão do projeto de lei 870/2018. Altera o dispositivo da lei 7.550 de 19 de 4 de 2017, dispõe sobre a administração pública municipal e estrutura organizacional do quadro de servidores públicos. Prefeitura Municipal. Em discussão, o projeto e o substitutivo número 2. Tendo em vista que o substitutivo número 1 foi retirado pelo Executivo Municipal. Para discutir. Com a palavra. Senhor presidente, esse projeto de autoria da Prefeitura, ele tem uma trajetória totalmente complicada. Primeiro, que quando nós ficamos aqui, naquela audiência da madrugada, que nós fomos até às 5 horas da manhã, nós alertávamos para o problema de unificar o que não dava para unificar, que era a Secretaria de de Educação, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte e Lazer. Bom, nós alertávamos e se criou uma tal de CECEL. Agora, o prefeito Guti retorna com a modificação que nós alertávamos naquele momento, que era a questão de unificar o que não se dá para unificar, inclusive trazendo problemas ao nível de verbas federais, como unificar educação e cultura. Uma coisa tem a ver, não existe cidadania sem educação e cultura, mas ao nível do organogramas de emendas, de vinda de verbas federais, se tornava inviável o controle. Bom, essa questão que nós alertávamos foi colocada em pauta nesse documento. Mas esse governo, ele prima por criar problemas. Aí, em vez dele tratar unicamente desta questão, ele mudou outras questões que são muito importantes, vereador Serjão. Quais são as questões que eu gostaria de ressaltar? Primeiro, há uma modificação na estrutura da Secretaria de Saúde. E o pior é o seguinte, eu quero aqui denunciar, não dá para continuar essa casa tratando os vereadores assim. A protelação que está ocorrendo aqui a cada 10 minutos é porque as comissões não trouxeram o parecer. Como isso? Se as comissões, esse projeto já está aqui há meses. Agora, o substitutivo, o último, como o governo manda um projeto, depois manda o substitutivo desse projeto e depois, no último momento, faltando 10 minutos,
para encerrar o prazo de emendas, manda um novo substitutivo. Ora, é projeto dele mesmo, vereador surfista. É dele mesmo. Então, como é que se muda e se muda? Eu gostaria de dizer que em relação a este ponto das separações da secretaria, eu sou a favor, falava isso há meses, desde o ano passado. Mas eu não posso concordar com a reestruturação da Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo toma de assalto um projeto do Fundo Social que é o governo que vai agora decidir para que quem manda. E aí cai nos problemas dos chegadinhos do governo serem agraciados e os que não, não. Isso é um absurdo. A questão social tem que ser de único e exclusivo poder e discussão daqueles que fazem o trabalho social. Quer dizer, o senhor Jurandir vai ficar com todos os recolhimentos e eu quero ver que critérios se terá para repassar as doações do Fundo Social ao Fundo Social como banco de alimentos. Isso, a meu ver, tem um processo de erro e o erro está na estrutura. E isso eu não voto a favor. Também não voto a favor da questão da reestruturação da Secretaria de Saúde. É uma tal de mudança. Nós não temos tempo de refletir sobre o parecer das comissões. Elas chegaram agora, assinado no fogadilho, caçado a laço, as assinaturas dos vereadores da comissão. Essa casa tem que ser levada a sério. Uma reestruturação, tudo bem que é a estruturação de um governo que está com maior descrédito. Foi um governo que foi muito bem votado no segundo turno, mas que hoje está no maior descrédito e que manda dois projetos substitutivos a um projeto de sua própria autoria e não dá possibilidades de nós lermos e discutirmos, porque afinal de contas nós temos uma bancada e temos 7 vereadores e queremos socializar as discussões mandadas por esse governo que é autoritário e empurra a goela abaixo o que quer para daqui a alguns meses mudar de novo. Porque eu nunca vi um governo sem assessoria que seja capaz de ponderar as necessidades reais da população e não as necessidades apenas dos seus chegados. Essa reforma, como disse, nós falamos naquela madrugada, que depois vocês não quiseram aprovar, inclusive projeto por mim, de minha autoria, porque eu deixei todo mundo junto com a bancada do PT até 4 horas da manhã. E agora vai de novo mudar sem discutir perfeitamente. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra. Bom, eu quero fazer coro aqui à minha líder, Janete, apontar aqui primeiro o afogadilho da apresentação do substitutivo. É um tema que trata de uma reestruturação da prefeitura, é relevante porque vai mexer com a questão dos funcionários, com atribuição, com locação, né, de funcionários, de departamento, enfim. E fizeram um substitutivo em cima da hora, alterando algumas questões que boa parte dos vereadores, tenho certeza, não conseguiram ler. Eu mesmo não consegui ver todas as alterações que esse substitutivo apresentou. Vai mexer com a vida funcional dos funcionários
e mais uma vez a gente não consegue ter acesso às informações com tempo hábil para a gente poder ponderar. Mas observando aqui rapidamente o substitutivo, né, independente dele estar fazendo uma correção, até eu conversava com a minha colega de partido, a vereadora Genilda, sobre a questão, de novo, deles colocarem a saúde, aonde a educação, onde a educação tinha que estar, né? Uma secretaria específica da educação. Um erro do governo lá atrás em juntar esporte, juntar cultura, tudo na mesma secretaria, né? Tá reconhecendo o erro. Nós apontamos, nós falamos aqui que isso estava errado, né? Era grave você juntar uma secretaria que já ela por si só é de tão importância que a educação, juntar na mesma secretaria o esporte e a cultura. Esse projeto está corrigindo isso. Mas o problema desse projeto, eu não vou votar favorável, né? Não vou votar favorável. A bancada não tirou um posicionamento, mas eu não voto favorável nesse projeto. Além da discussão chegar aqui, um substitutivo em cima da hora, onde as pessoas não conseguiram, os vereadores não conseguiram ler. Eu observo que no substitutivo não se alterou uma questão que eu acho perigosa, né? Perigosa. O governo do Guti tem se materializado, tem se tornado um governo da espionagem, um governo da escuta telefônica, um governo da investigação, um governo que fica vigiando as pessoas no Facebook, um governo com comportamento fascista. Fascista. Quando ele tem um departamento para monitorar o funcionário, o funcionamento pessoal do Facebook do funcionário, é comportamento fascista. E esse vereador sempre vai denunciar qualquer comportamento fascista, seja de quem for. Como já denunciei no passado, né, funcionários da administração do meu partido, do PT, do nosso governo, que tinha comportamento autoritário, fascista. Né? Tanto que é de minha autoria a lei contra o assédio moral. E foi durante o governo do PT, do Eloy, que eu aprovei essa lei aqui na Câmara Municipal. Então não vou tolerar isso. Não tolero. E é um governo que tem se materializado na prática por incompetência administrativa, incompetência operacional. Estão fazendo um absurdo com a Proguaru lá, um absurdo, reestruturando de uma forma errada, né? Prejudicando inclusive a vida funcional dos funcionários da Proguaru. O cara tem que bater o ponto no São João e vir aqui pro Pio 12, pro Macedo. O cara tem que bater o ponto no Pimentas e tem que vir aqui para a região central. Uma loucura que estão fazendo, né? É esse o tratamento da gestão do governo. E é um governo que vigia, que policia, que cria um clima de terror. Funcionário hoje, se não estiver usando o adesivo de algum candidato que é do apoio do governo, ele está fadado a ser demitido, a ser exonerado ou ser investigado. É esse o clima hoje nesse governo. E esse projeto está trazendo aqui uma questão perigosa. Cria uma tal de... Primeiro que cria a sindicância paga, né? Agora toda a sindicância vai ser... O funcionário que for uma sindicância vai ser remunerado. Vai ser uma briga para ter funcionário querendo ficar em sindicância para ser remunerado, né? É muito curioso isso. E cria uma tal de comissão, a Controladoria Geral lá, que criaram, né? Que hoje tem esse papel de ficar com uma ação policialesca em cima de funcionários, né? Principalmente do pequeno, que a corda vai arrebentar, é na mão do pequeno, não é do grande. Vai ser o pequeno funcionário que vai acabar sofrendo. Criaram a tal da comissão processante permanente. Eu não entendo por que o sindicato, o STAP, não veio aqui em nenhum momento falar contra isso, né? Me estranha, porque é um grande problema para os funcionários. Criar comissão processante permanente. Está sendo criado isso aqui. Então, se está corrigindo uma questão na área da educação, que eu tenho concordância, para mim não dá para concordar com essa metodologia de colocar dentro de um plano de reestruturação esse tipo de medida. Até porque a gente já está vendo a história desse governo, né? Nós estamos vendo a prática do governo.
Está aqui, nós tivemos aqui há 3 meses atrás o vice-prefeito aqui. Nós recebemos escutas envolvendo o vice-prefeito. É o governo de clonar, espionar, né? Colocar escuta e vigilância nos telefones das pessoas. É isso, né? Então, está aqui na prática, os vereadores vão votar a criação de uma comissão. Está aqui, no penduricalho, escondidinho. Está no artigo, acho que 85. Está aqui, ó, né? Colocando embutido numa reforma administrativa o direito, né, de começar a policiar a vida dos funcionários, né? Tenho certeza que vai virar um Deus os acuda daqui para frente, né? Vai virar um Deus os acuda a vida funcional dos funcionários que se recusarem a fazer determinados procedimentos, né? Então não dá para votar nesse projeto com esse penduricalho aqui, que na verdade não é um penduricalho. Na verdade é uma grande ação de policiar, vigiar e manter os funcionários sob um cabresto que eu considero bastante perigoso para, inclusive, para o funcionamento da gestão e para a vida dos funcionários. Pela ordem, senhor presidente. Tem caminho? Pela ordem. Para discutir, senhor presidente. Palavra. Então, eu estava dizendo agora também para os meus colegas de que quando a gente pensa em votar favorável, né, porque a gente na primeira proposta, que aliás eu queria alertar isso, né, é um governo que em 1 ano e meio fez 3 reformas administrativas. 3 vezes, manda 3 projetos de reforma e ainda não acerta na totalidade. E ainda cria cascas de banana que lá na frente quem vai pagar é o próprio governo. Para depois não dizer que a oposição não está avisando o que está sendo colocado lá. Eu votaria a favor do projeto pelo desmembramento da educação, cultura e esporte. Isso eu acho que é um grande avanço. A assistência social também ficou bem melhor remodelada. Porém, tem 3 pontos que eu não posso deixar de apontar e nem posso votar porque eu não posso ser conivente com essas questões. A primeira delas, o fundo, que era do Fundo Social, em vez de ser extinto, passou a ir para o gabinete do prefeito. A minha pergunta é, quem vai gerenciar o fundo? Sabe o que vai para esse fundo, minha gente? A doação da Gruaporte, todo o dinheiro dos restaurantes populares, aquele R$1 que arrecada todos os dias, todas as doações para o casamento coletivo, tudo quanto for doação da prefeitura, vai para esse fundo. E quem vai gerenciar esse fundo? É o gabinete do prefeito, portanto deve ser o Jurandir. Agora pense o seguinte, quem acompanhou aqui a prestação de conta orçamentária do secretário, ouviu da boca do secretário da Assistência Social que havia suspeita de roubo no Fundo Social. Agora, se esse roubo acontecer com o fundo gerenciado na mão do prefeito, quem é que vai responder por isso? Vai abrir processo para averiguar o prefeito? Porque é essa que é a distorção que estão fazendo. Estão colocando a responsabilidade de uma doação de fundo. Eu sou uma das que vou ficar em cima. Porque quer fazer campanha de vereador de Jurandir, faça. Mas não fazendo esse tipo de mexida, porque isso é, além de imoral, é ilegal. Além do fundo vir para o prefeito, ele ainda vai nomear o presidente do fundo e, pasmem, ele vai nomear quem vai fiscalizar ele. Já viu alguém nomeado por mim? Você acha mesmo que ele vai me fiscalizar? Então é a aberração do projeto. A segunda aberração é essa que o Zé Luiz colocou. Gente, o prefeito, servidores públicos, o que está se tratando aqui nessa lei é que o prefeito está criando agora a delação premiada dentro da prefeitura. É remunerar o dedo duro. Ou seja, em vez de incentivar o grupo a ser mais, conversar mais, dialogar mais, em vez de incentivar a corporação a se dar melhor, vai remunerar para aqueles que abrir processo administrativo. A comissão vai ser por 2 anos, cada processo aberto, o cara vai ganhar gratificação. Você imagina se não é interesse de quem está na comissão que venha mais processo?
Né? É bom que a gente se atente a isso. Então, assim, eu não vou assinar embaixo de um projeto que institui, legaliza o dedurismo remunerado dentro da prefeitura. Nós não estamos precisando disso. Estamos precisando de saúde, de educação, de transporte, de serviço direito. O prefeito, em vez de consertar a cidade, fica arrumando jeito de ferrar servidor. É só o que eles fazem: vigiar, dedurar, ameaçar, como se isso fosse o cerne de uma boa gestão. Precisa fazer um curso de gestão rapidamente, o prefeito, para ele perceber que há uma diferença entre ser líder e ser patrão. Porque o líder lidera, não manda. Não é Genilda, não. É verdade. E olha, e posso dizer isso com procedência, pastor Anistaldo, porque eu fui a primeira a ir no gabinete do prefeito, apontar esses problemas. Ele concordou comigo, me encaminhou para o assunto legislativo, para que pudesse fazer alteração. Eu perdi um dia do meu trabalho fazendo lá a alteração e o projeto veio do jeitinho que estava errado. Então, além de tudo, essa vereadora que se dispôs a fazer uma coisa corretamente, gastou o seu precioso tempo pensando no servidor e pensando na cidade como se ela não tivesse mais o que fazer. Então, assim, sinto muito, eu não vou votar favorável a essas duas questões. Fundo social gerenciado pelo gabinete do prefeito é improbidade na certa, porque se sumir alguma coisa, houver algum roubo, quem vai responder é o prefeito, porque está alocado no gabinete dele. Esse é um problema. E a segunda questão, que eu não vou ser conivente a essa delação premiada. Se não fosse isso, vereador Eduardo Carneiro, eu votaria a favor do projeto, mas a minha ira maior é porque eu perdi o meu tempo dialogando, construindo. O governo concordou com a minha tese do que estava errado e ainda mandou da forma como estava colocado. Então, não fizesse essa vereadora perder o seu tempo para tentar construir alguma coisa de bom para essa cidade, porque tudo que esse governo não quer é algo de bom para essa cidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. É para encaminhar, senhor presidente? Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um projeto aqui que nós vamos discutindo de reestruturação da administração pública, no caso da prefeitura. Atual governo, o governo Guti, é um governo complicado, incompetente, ruim, que está fazendo da prefeitura aí uma coxa de retalho. Vira e mexe, trimestralmente vem aqui projeto de reestruturação. Então eles não sabem o que faz com a prefeitura. Está parecendo aquela história de o cachorro correndo atrás do carro, latindo atrás do carro. A hora que o carro para, ele não sabe o que fazer. É o que está acontecendo na prefeitura, o prefeito aqui na administração pública da cidade, da prefeitura. Então, o prefeito ganhou a prefeitura, mas não sabe o que fazer com ela, não sabe gerir, não sabe administrar. Aí fica mandando um monte de coxa de retalho para cá, porque não sabe o que fazer, não sabe o que direcionar. Várias vezes mandando projeto para cá, e manda um, manda outro, e manda um recorte ali, manda um outro recorte aqui, manda outro aqui. É isso, gestão pública tem que ter gestores competentes, e esse caso aí é um governo que não sabe o que fazer, um governo incompetente, não sabe gerir, não sabe administrar. Por isso nós estamos aqui de novo discutindo umas coisas que a gente já discutiu lá atrás, coisas que a gente falou que ia dar errado e deu errado, e está aí tentando reconstruir, tentando mudar o que a gente falou que ia dar errado. Obviamente, nós vamos tentar consertar agora. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Está encaminhando agora, o vereador Rômulo já encaminhou. Vai caminhar. Com a palavra. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, a sessão é extraordinária, vereador. Sessão extraordinária eu posso. Na sessão extraordinária eu posso. Vossa Excelência está aqui há mais tempo do que eu, sabe disso, né? Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha,
Essa questão levantada pela vereadora Genilda, de fato, é uma questão muito importante. Porque, ao passo que é importante que se averigue, se investigue, se vá atrás das supostas irregularidades cometidas pelos servidores públicos, isso é fato, a gente não pode incentivar que haja uma indústria de denúncia, né? A gente vai criar aqui o lacerdismo dentro da administração municipal, porque ao passo que você vai remunerar o presidente da comissão de sindicância, você vai fazer com que as pessoas comecem a querer cada vez mais sindicância, inclusive para oferir lucros, né? Então, é temerário que a gente vote o projeto de lei nos termos que ele está. Eu me apego em especial nesse item, vereador Eduardo Barreto, porque você imagina, de repente uma pessoa, você é funcionário público, você não gosta do seu colega de trabalho. Além de você criar uma situação embaraçosa com a história de eu vou gravar, eu vou levar isso para a corregedoria e tal, você ainda vai estar fomentando que o presidente dessa comissão seja remunerado. E aí vai ser uma comissão em cima da outra, que a gente vai ter vai regulamentar, inclusive aqui, se for o caso, a profissão de presidente de comissão de sindicância. Então, eu chamo a atenção de todos os vereadores para isso, porque a gente pode estar dando um passo aqui que vai ser difícil depois, não só para nós, mas principalmente para o servidor público que está trabalhando na administração municipal. Esse trabalhador, ele sim pode sofrer esse tipo de coisa, e eu acompanho algumas situações que ocorreram no passado, não muito distante, aqui na administração municipal, desse tipo de denúncia. Se cria uma falsa informação, imputam ao outro uma conduta que ele não cometeu, e aí se junta muitas vezes num conglomerado de pessoas que dão sustentação àquela mentira. Você acaba com reputação e ainda você vai premiar o presidente da comissão de sindicância, que sabe-se lá qual será a sua intenção. Então, eu encaminho contrariamente nesse caso, porque entendo que a intenção do projeto talvez seja boa, mas na medida em que você vai remunerar o presidente da comissão de sindicância, você vai estar incentivando que cada vez mais sindicâncias sejam instauradas para que a gente possa oferir lucro aí para o presidente da comissão de sindicância. Então, eu sou contrário e peço aos vereadores que sejam contrários também, porque isso, gente, a gente vai estar fazendo hoje, mas vai prejudicar muito, muito os servidores que estão na ativa hoje e amanhã. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado, os demais colegas já falaram aqui, e pode parecer que nós estamos discutindo algo que não está no texto. O capítulo 6º, que trata das funções gratificadas, no artigo 96, coloca claramente, no parágrafo 1º, alterando, colocando aos servidores designados para exercício da função gratificada de que trata este artigo, fica assegurada a gratificação mensal de R$ 900. Então, ou seja, o normal, o corriqueiro, seria fazer como outros entes da administração pública o faz. Na verdade, se você não quer designar uma comissão no âmbito da própria secretaria onde o problema acontece, você pode ter uma sindicância com elementos e com agentes públicos externos àquela secretaria, até para que não tenha nenhuma paixão e nenhum entendimento desvirtuado da situação ali apurada. E quando você estabelece de forma muito clara que nós teremos essa gratificação, coloca para nós aqui uma decisão muito difícil, porque o projeto ele trata desse item, mas trata de outros, como a separação das secretarias de cultura e secretaria de esportes, que nós somos favoráveis. Aliás, nós o tempo inteiro consideramos que isso seria um erro por parte do governo. Mais do que isso, no substitutivo, no projeto original e no substitutivo número 1, antes, esse é o número 2, que foi enviado para essa casa, também colocava a escola de música, o conservatório municipal, mantendo na Secretaria de Educação, onde historicamente, tradicionalmente, ele sempre foi algo vinculado à Secretaria de Cultura, até porque trata-se efetivamente de grupos de música, trata efetivamente do ensino de música clássica, de música popular, trata-se dos diversos grupos que lá são presentes na nossa orquestra Jovem Municipal, que foi criada na época
que eu era secretário municipal de cultura, ou seja, nós alertamos. Essas mudanças, de fato, foram feitas no projeto, foram atendidas essas mudanças. Porém, quando no mesmo projeto a gente coloca essa questão da função gratificada, ela pode distorcer o todo do que a gente quer de eficiência e de um bom serviço público prestado. Então, eu queria aqui deixar registrado a minha opinião sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu sou uma das pessoas, dos vereadores, boa tarde, vereadores, boa tarde, público presente, que pedi, na realidade, para poder desmembrar essas secretarias. Porque desde que foi criada essa CECEL, eu não vejo motivo nenhum e não vi que ficou bom. A Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Educação, Secretaria de Esportes é uma outra pasta. É difícil para um secretário tomar conta de tudo isso. Parabéns aí, o vereador Cirino Pelé, seja bem-vindo aí, Deus abençoe a sua vida aí, a sua caminhada aí como vereador. Parabéns mesmo, né? Lutador aí, guerreiro. O que eu queria dizer, senhor presidente, que nós temos que votar favorável sim, porque fica mais fácil para poder controlar toda a situação realmente de cada pasta. Hoje, na Secretaria de Esportes, é difícil a nossa situação. Começou as Olimpíadas Colegiais Guarulhenses com muita dificuldade, não tem verba para poder cuidar dessa secretaria. Eu, às vezes, fico envergonhado, né, com a situação que passa o esporte da nossa cidade. Eu lembro que em 98 ou 99, nós tínhamos 19 meninas da Seleção Brasileira de Handebol, 16 meninas, vereador Thiago Surfista, eram de Guarulhos, 16 a 19 da Secretaria de Esportes, presidente. Hoje, eu lembro também do Eliseu, que morador ali da Vila Barros, né, que era comissário do Aeroporto Internacional, ele precisava de uma bicicleta e de uma roupa para poder disputar o campeonato estadual de bicicross. Não deram a bicicleta para ele, não deram a roupa, a Prefeitura de Guarulhos. Ele recebeu de Carapicuíba, foi campeão estadual por Carapicuíba, morador de Guarulhos da Vila Barros. Então é vergonhoso para a nossa cidade o que acontece hoje. Então precisa ter pessoas mais atentas, mais investimentos, porque os funcionários também da Secretaria de Educação não conseguem fazer milagre. Se não tem bola, não consegue praticar o esporte, vereador Seminaldo. Se não tem rede, se não tem estrutura, já começamos pelo Tomeuzão. Tomeuzão, todo mundo criticava o Pascoal Tomeu, mas foi o único ginásio poliesportivo que nós temos na cidade desde 1993. Não tem mais nem o ginásio poliesportivo aqui, é no seu Grupos Metalúrgicos. Recentemente, teve um jogo do Campeonato Paulista e foi disputado no Sindicato Metalúrgico, porque não tinha condição de fazer no Tomeuzão, por causa do telhado das reformas. Mas o vereador Eduardo Barreto, do deputado federal Eli Correia, mandou R$1 milhão, doutor Lário Santos, para consertar o telhado. E até hoje, a Prefeitura de Guarulhos não teve capacidade técnica de pegar esse R$1 milhão e reformar o Tomeuzão. Eu queria entender por que a Prefeitura de Guarulhos não tem pessoas capacitadas para poder pegar verbas. Não adianta mandar verba para Guarulhos se não tem pessoas técnicas para poder fazer o trabalho de pegar esse dinheiro, de fazer a licitação, fazer o levantamento e colocar o Tomeuzão para funcionar. É uma vergonha para a cidade de Guarulhos. Se falta dinheiro, quando vê o dinheiro não consegue executar, o que está faltando então? Agora, na Secretaria de Educação, vereador Geraldo Celestino, nós temos aí quantos céus para terminar? Tenho certeza que o doutor João Banóquia vai acelerar essas situações. Mas nós precisamos terminar o que começou, para depois fazer coisas novas. Se a gente não fizer, não vai terminar nunca. Tem o céu do São Domingos que está lá, na Estrada do Elenco, próximo ao nome do DP. Eu agradeço o prefeito Guti por ter colocado o nome da minha esposa. Está lá Celso Dinéa Santos, mas no Deus, desde que colocou o nome Celso Dinéa Santos, não colocaram um bloco lá ainda. Não conseguiram cancelar a licitação e fazer uma nova licitação para terminar o Celso São Domingos. Hoje vai ter 16 salas do vereador Serjão, ali que pega entre a minha região e a sua. 16 salas, uma quadra poliesportiva, uma piscina. Se ficar só no papel, ninguém nunca vai usufruir. Cada vez mais vai deteriorar aquele espaço maravilhoso, que já gastou-se mais de 17 milhões de reais. Então é um absurdo. Então precisa separar assim para poder cada gestor tomar conta da sua pasta. Falar de cultura, o vereador Edmilson, que foi secretário de Cultura, falou aqui agora há pouco, né? Sabe que mexer com a cultura de Guarulhos também não é brincadeira. Sabemos aí de shows caríssimos que teve no passado. Hoje não tem mais, também porque não tem dinheiro. A situação está difícil, mas a gente tem que fazer a cultura com as pessoas primeiro da nossa cidade.
né? Não é pegar cantores ou artistas de fora da cidade. Na realidade, nós temos que importar. Então, o que eu queria dizer para vocês? Sou favorável, sim. Agora, senhor presidente, o tempo que me resta, daqui a pouco eu volto a falar, mas eu vou falar da funerária de Guarulhos, senhor presidente, que é uma vergonha a funerária de Guarulhos. Funerária de Guarulhos, o município, ela não tem carros para poder buscar os mortos em outros municípios. Vereador Eduardo Carneiro, pelo que me disseram, tem 2 ou 3 viaturas. Dessas 2 ou 3 viaturas, morrem 22 pessoas por dia na cidade de Guarulhos, General Celestino. Nós tivemos um jovem de 17 anos que morreu no Guarujá, afogado, uma semana para achar o corpo desse jovem. Quando acha o corpo do jovem, a prefeitura de Guarulhos diz que, será que não dá para a prefeitura de Guarujá trazer esse ente querido, esse morador de Guarulhos para Guarulhos, porque nós não temos condições? A cidade de Guarulhos, que é 10 vezes maior, doutor Eduardo Barreto, 10 vezes maior, não tem condição de trazer essa pessoa querida que morreu. A família estava 2 dias lá, comendo pão com mortadela, vereador Betinho. 2 dias comendo pão com mortadela lá, porque não tinha dinheiro, uma família carente. Então, para que serve o dinheiro que é investido nessa cidade? As pessoas de Guarulhos estão sendo humilhadas. Aí me falaram assim, pô, vereador, o senhor está acusando? Não estou acusando, não. Eu só queria saber por que se faz da dificuldade, num momento desse, na funerária de Guarulhos, para as pessoas que morrem aqui, para depois passar o cartão de crédito numa funerária particular. Que chega a cerca de R$2.500, R$3.000 esse translado, todo esse serviço. Então nós temos 1.300.000 habitantes da cidade de Guarulhos, com 3 viaturas, onde 22 pessoas morrem por dia na cidade de Guarulhos. Cemitério de Bom Sucesso não funciona mais, se eu não me engano, só na gaveta. Então, senhor presidente, fica aqui o registro da minha indignação com a funerária de Guarulhos. E eu estou pensando seriamente, senhor presidente, está na hora de abrir uma SEI da investigação da Caixa Preta da funerária de Guarulhos. Precisamos abrir uma SEI para saber o que acontece. Vereadora Carol sabe bem que eu estou falando a respeito disso. Para concluir. Para concluir, senhor presidente. Vou esperar a votação, senhor presidente. Concluído. Encerrada a discussão, em votação substitutiva número 2. Solicito para encaminhar com a palavra vereador Dr. Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu não iria falar, mas devido a algumas colocações de colegas que fizeram na tribuna, eu sou obrigado a tecer alguns comentários. Primeiro dizer que o projeto estava o substitutivo, vereadora Janete, ele veio dia 28/8. Hoje é 18/9. São 20 dias. E dizer que veio de última hora não é verdadeiro. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Quando fizer alguma colocação, fica parecendo que chegou ontem. E não é verdade. O substitutivo veio dia 28/8. Então são 20 dias. Deu tempo suficiente para aqueles que tivessem dúvida de fazer a sua análise e verificar se concorda, se não concorda. Outra coisa é o seguinte. Como todos sabem, eu fui denominado líder do governo nesta casa e como dentro dessa função, obviamente que alguns posicionamentos se espera. Nós convivemos aqui com divergências. São divergências políticas, divergências de pensamento, de pontos de vistas. Mas um colega que veio na tribuna usou a expressão que o governo, do qual eu faço parte, e vários vereadores que são base do governo nessa casa, são fascistas. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com algumas palavras. Então, eu venho aqui fazer um desagravo da forma que se colocou. Essa terminologia aqui. Olha, o governo é fascista. Por isso que nós vivemos hoje num clima de hostilidade. Basta abrir as redes sociais, olha como é que as pessoas estão se portando. E nós, como representantes do povo, e aqui do povo de Guarulhos, nós temos que dar um exemplo. Dar um exemplo que as divergências políticas existem e vão continuar existindo. Mas a agressividade começa a ter o reflexo que nós estamos tendo na sociedade. Então, o governo é fascista, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula. Eu acho que não é dessa forma. Estamos aqui discutindo um projeto de reestruturação em qualquer governo. Eu tive um mandato nessa casa, numa outra época, que eu era opositor ao governo do PT e muitas vezes mandaram projetos de reestruturação. E coisa que nós estamos fazendo hoje, é a nossa realidade hoje, que pode mudar a vida dinâmica. Lá na frente pode precisar de fazer uma revisão. Isso é normal. Isso faz parte do processo democrático. Agora, a gente precisa ter um pouco de cuidado, principalmente da forma que está se encaminhando a disputa política no país. Algumas expressões como intolerância, fascismo, da forma que está sendo conduzido, me parece muito mais daqueles que dizem que estão sendo vítimas de intolerância, daqueles que dizem que o outro é fascista, do que daqueles que estão sendo julgados. Então, eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma nesse momento turbulento da vida política do país. Com relação ao projeto, claro, importante para o governo, qualquer governo faz isso. Essa reestruturação, neste momento, é o que tem que ser feito e a gente conta aí com o voto dos colegas vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar. Com a palavra. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui aos vereadores os 3 projetos. Eu não admito que ninguém venha aqui dizer que nós não estudamos. Eu, pelo menos, tenho aqui o projeto inicial, está aqui, que, veja, esse projeto, entrou no dia 21 de julho de 2018. Pasmem-se os senhores e senhoras, que no mesmo dia veio os substitutivo número 1. Está aqui, que eu li, que eu vi, certo? Depois, recentemente, veio o substitutivo número 2. E a questão que eu fiz crítica e volto a fazê-lo é o seguinte: primeiro, eu fui impedida de participar das comissões. E quem nos assiste está aqui, sabem de quanto sou atuante. E a nossa bancada, a maior parte excluída. Agora, chega-se uma pauta extraordinária que eu deixei bem claro que eu não aceito prorrogações de prazos para que o que eu fiz críticas e volto a fazê-lo é o seguinte: como é que um vereador e uma vereadora se submete a assinar pareceres aqui, não dando aos outros vereadores e vereadoras a possibilidade de ler o parecer, porque afinal de contas a comissão, vereador Alexandre Dentista, não é coisa de brincadeira, é coisa séria. E este mandato prima por levar a sério aqui o papel legislativo, que é fazer leis. Então, a crítica que eu volto a fazer e vou discutir tudo. Não almocei porque fui chamada para uma reunião, participei dela e deixei bem claro que eu não admito essa coisa. Não se pode pôr na pauta aquilo que não tem parecer. Não se pode. Porque se os vereadores que são da comissão aceitam, eu quero ler com antecedência. Deve pelo menos o parecer chegar com uma semana de antecedência. Assim como eu vou dar o exemplo, vereador Eduardo Carneiro, eu recebi no meu gabinete um projeto de alteração de sua autoria
que aliás eu vou também fazer uma emenda dizendo o prazo de apresentação de emendas. Ora, se tem prazo para poder fazer emendas, tem que ter um prazo para que todos os vereadores, que são vereadores de igual poder de voto, tenham a condição de ler. De até dizer, concordo, como disse, concordo com aquilo que não é autoria de nenhum vereador da base, que é a questão da separação da CECEL. É autoria da nossa bancada de vereadores do PT, que no dia ficou aqui até 5 horas da manhã, dizendo, primeiro, que não ia dar certo juntar 3 secretarias de grande porte. Mudar o nome de algo, eu não me considero difusa, que é direito que agora vem com direitos humanos. Nós alertamos há 1 ano atrás. E agora vem, tira e põe. Mas eu gostaria de me fixar no artigo 84. O Edmilson já listou o artigo 96, que é a questão de criar um poder para a controladoria que vai afetar a vida efetiva dos funcionários públicos. A prefeitura é um órgão de gestão para políticas públicas, não uma polícia, não o caráter autoritário, não o caráter de policiar e intimidar qualquer funcionário ou funcionária. Então, eu quero dizer que os vereadores deveriam rediscutir a base, converse com o seu prefeito, recoloque essas questões que nós estamos alertando, que vai implicar efetivamente na vida do servidor público, que afinal de contas é o que permanece, e não aquele que está no momento no governo e depois. Então, eu quero dizer que a minha fala, continuo dizendo, vereador Geraldo Celestino, não aceito de maneira nenhuma que os pareceres da comissão sejam aqui feitos. Nós temos que ter o direito de sabê-lo antes. E por isso eu vou discutir tudo e eu vou justificar. Porque eu não tenho medo da fome. Eu não almocei nem vou almoçar, mas vou ficar aqui. Não vou ficar até a madrugada, mas vou discutir item por item. Porque eu quero que esta casa seja respeitada como uma casa de leis que tem seriedade. Para concluir. Já concluí, senhor presidente. Muito obrigada. Solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. Oi. Vereador Eduardo vota sim. Relator. Vereador João Darcy vota sim. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Sérgio Inovação vota sim. Vereador Pelé Cirino. Voto sim. Vereador Pelé Cirino vota sim.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, presidente. Ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Só para justificar minha ausência na sessão passada, presidente, por motivos de saúde. Registrado. Item 4. Item 4, primeira prejudicado, discussão. falta de parecer. Item 5. Discussão e votação do projeto de lei 2856/2018. Altera o caput da revoga o parágrafo 2º do artigo 2º da lei 7274 de 29/5/2014. Prefeitura. Em discussão, projeto e a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeira emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Presidente, eu gostaria de, pela ordem, eu gostaria de saber o teor, a leitura do teor da emenda, porque é uma emenda que foi feita de plenário. Eu gostaria de saber. É um direito eu saber. Certamente vou votar assim, mas eu quero saber. Não. Senhor secretário, para a leitura. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 2856/2018. Dá-se ao artigo 2º do projeto de lei 2856/2018 seguinte redação. Artigo 2º. Caput do artigo 2º da lei 7274 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A opção pelas jornadas previstas nos incisos 6º e 7º do artigo 14 da Lei 6.058, de 4 de março de 2005, dar-se-á aos professores de educação básica, professores de educação infantil, professores de educação especial e agentes de desenvolvimento infantil na oportunidade do processo de atribuição e escolha de classes a ocorrer anualmente, com exercício a partir do ano letivo seguinte, ao da escolha, atribuição, obedecendo-se, em todos os casos, às normas pedidas pelo Poder Executivo. Parágrafo 4º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer publicará tabela específica para as opções das jornadas dos agentes de desenvolvimento infantil, de acordo com o caput do artigo 1º da presente lei. Vereador Edmilson Lula e outros vereadores. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Encerrada a discussão. Reabertos os trabalhos. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador doutor Eduardo Carneiro, vota não. Geraldo Celestino, vota não. Vereador Geraldo Celestino, vota não. Vereador Moreira, vota não. Vereador Sérgio, Inovação, vota não. Vereador Ramos, da Padaria, vota não. Vereador Wesley Casaforte, vota não. Quem mais? Vereador Rafa Zambrônio, vereador Pastor João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Genilda, vota sim. Opa, para Presidente, melhorar a educação, consegui dar meu sim, voto de sim para sim. não, tá? Vereador Rafa muda o voto de sim para não. Vote sim, senhor presidente. Vereador Rômulo Ornelas, vota sim. Encerrada a votação, rejeitada. Em votação, a emenda aditiva número 1. Peço a leitura da emenda, senhor presidente. A leitura número 2, da emenda 2. Número 1. Aditiva 1. Modificativa. Aditiva. Defiro o pedido de vocês. Peço ao secretário que proceda a emenda
a leitura da emenda. Emenda aditiva ao projeto de lei 285/2018. Aditiva número 1. Adite-se ao artigo 2º do projeto de lei 2856/2018 o seguinte. Artigo 2º. O caput do artigo 2º da lei número 7274/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º. Os agentes de desenvolvimento infantil terão direito à opção no processo de atribuição e escolha de classes de que trata o caput do artigo 2º da presente lei. Edmilson Lula Souza e... Pela ordem, eu gostaria de discutir, senhor presidente. Está encaminhando, vereador. Então eu vou encaminhando. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de explicar o que é esta emenda. Na verdade, nós tínhamos até iniciado uma conversa com o líder do governo, mas que não se mostrou frutíferas pelos argumentos do líder e do governo. Nós temos os agentes de desenvolvimento infantil, são os ADIs, que são homens e mulheres concursados, atuam há muito tempo no serviço público e hoje eles não têm a opção, os ADIs não têm a opção de escolha de jornada. Ou seja, as opções que os professores, os educadores têm, os ADIs não têm a opção de escolher a sua jornada. E o que nós queremos com essa emenda, já que veio para essa casa, uma proposta justa, que é dar também essa possibilidade aos professores de educação especial. Os professores de educação especial, no projeto original, serão contemplados, que está corretíssimo contemplá-los para poder também fazerem essa opção de jornada. O que eu pedi é devido a um projeto de autoria deste vereador, que inclui na opção de jornada a possibilidade dos ADIs também terem esse direito. É disso que se trata. Eu estou aqui solicitando aos vereadores que a gente vote favoravelmente a emenda. É uma emenda, inclusive, que não prejudica o texto original do projeto, até porque é uma emenda aditiva que está em separado, inclusive para passar pelo crivo da Secretaria Municipal de Educação e analisar se deve manter ou não. Então tem mais uma instância, o prefeito bem orientado, bem justificado, ele pode inclusive vetar, se for o entendimento dele. Agora, a Câmara não dar a opção desses profissionais que são ADIs, que são concursados, são pessoas que estão na rede há muito tempo, mas não têm opção de jornada. Não tem a opção que os outros profissionais também têm. Então existe aqui uma distorção e eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores e vereadoras que a gente aprove a emenda para garantir este que é um direito dos ADIs. Os ADIs têm que ter o direito a fazer uma opção por jornada. Nós temos na prefeitura por volta de 60 ADIs, um pouquinho mais. E destes nós temos 40 que estão diretamente na sala de aula. Por que não dar a opção para esses profissionais? É óbvio que pode se justificar aqui que esses profissionais tiveram à disposição para fazer um curso de pedagogia para poder migrar, é verdade. Mas nós temos entre esses profissionais que não optaram por fazer um curso de pedagogia, mesmo que fosse gratuito. E é um direito do profissional não optar por não fazer. Nós temos casos entre os ADIs que nós temos gente que se formou em direito, por exemplo, mas não quis fazer pedagogia, uma vez que o concurso público dele lá atrás não exigia ter o curso de pedagogia. Ou seja, a administração anterior e esta continua ofertando para que essas pessoas possam fazer o curso de forma gratuita. E se eles optarem por fazer, é um direito e uma escolha individual de cada um. Então eu gostaria aqui de pedir aos vereadores que a gente não tome essa decisão que prejudicará os ADIs, porque nós vamos deixar eles sem a opção de fazer a escolha de jornada. Somos aqui pelo direito que estes profissionais da educação de Guarulhos possam fazer a sua escolha de jornada. Ou seja, nós não estamos fazendo nenhum argumento aqui para alguém que está entrando no serviço público pelas portas dos fundos, são profissionais que foram concursados. Nós não estamos reivindicando aqui nenhum privilégio. Escolher jornada não é privilégio, é um direito. Eu sou professor, eu sou educador concursado também. Não é um privilégio que nós temos, é um direito que a gente tem de escolher a jornada. E eu espero poder contar com a sensibilidade de vocês.
Até porque não se trata aqui, porque eu sou líder da oposição e fiz essa emenda, que a gente faça uma votação governo versus oposição. Aqui o que nós temos que ter é o bom senso. Até porque nós estamos dando, inclusive, a opção, fazendo a emenda de forma separada para o governo discutir entre os seus técnicos e poder tomar a decisão de prosseguimento dessa emenda já no projeto, na sanção ou no veto dessa possibilidade de que os ADIs possam fazer a sua escolha. Então faço um apelo aqui. Esta casa precisa, eu estava dizendo ali, nós precisamos fazer aqui com essa casa seja o eco de representação da população. Eu tenho absoluta certeza que se a gente votar aqui favoravelmente a essa possibilidade, esse benefício para os ADIs, eles se sentirão representados por esta casa. Esta casa já ouviu as vozes de muitos outros servidores de outras categorias. Os agentes de cadastro estiveram aqui e nós optamos em fazer uma votação favorável a eles. Nós temos os fiscais de renda, que também tem um projeto nessa casa, que é de autoria do governo. Agora, nós tirarmos dos ADIs a possibilidade de fazer a escolha de jornada, eu acho que a gente vai cometer um erro. Eles têm que ter o direito, assim como os outros profissionais da educação têm. É uma distorção que já vem de muitos anos e a gente apela e pede que a gente vote olhando para esses profissionais que precisam ter esse direito estabelecido por lei. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota não. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Geraldo Celestino, vota não. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Janete Lula Pietá, vota sim. Vereadora Janete Lula Pietá, vota sim. Pela ordem, presidente, voto não. Vereador Ramos, vota não. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereadora Genilda, vota sim. Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, rejeitada. Para justificar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, a gente só lamenta a decisão que foi tomada por essa casa. Na verdade, a gente aqui tem sido muito rápido em aprovar propostas impopulares e muito lento e muito devagar quando se trata de benefício para os trabalhadores. Nós temos aqui, infelizmente, um voto majoritário da base do governo, embora a gente recebeu mais votos do que apenas os votos da oposição, e eu quero agradecer àqueles que tiveram sensibilidade e coragem para perceber que é uma proposta que não visa expor o governo de forma alguma, é uma proposta que não tem aqui como objetivo, da minha parte, fui autor dela, trazer para cá um debate que colocasse uma situação entre o governo e a oposição, mas a gente vê que a votação refletiu isso. Nós vamos aqui, em determinado momento, votar uma concessão, não hoje, uma concessão por 10 anos para exploração de publicidade nas placas, que não atende em nada o povo trabalhador, o povo mais pobre da cidade. Em nada, absolutamente nada. E eu tenho absoluta certeza que ele será aprovado nessa casa. Porque a gente se preocupa muito com esse tipo de proposta do que o que a população fala conosco no dia a dia. Quero me dirigir aqui às ADIs que nos procuraram e que nos pediram que a gente tivesse feito essa emenda e tivesse feito essa proposta. Infelizmente, prevaleceu uma maioria nessa casa de não considerar a possibilidade que vocês têm um direito. Volto a dizer, é um direito de vocês escolherem a jornada. Mesmo que esse instrumento seja utilizado para forçar a vocês fazerem um curso que muitos de vocês não querem fazer. E nós vivemos numa democracia. Prestaram um concurso,
estudaram, passaram, foram admitidos, estão lá, não, volto a repetir, não pelas portas dos fundos, mas estão pela porta da frente. Esse ânimo que a gente está aqui, da maior parte, de votar contra as ADIs, provavelmente nós vamos ter um grande embate nesse caso, que é a solidariedade que nós vamos prestar aos funcionários do SAAI quando vir para essa casa o projeto de entrega e, consequentemente, privatização do SAAI que vai ser discutido e vai vir para essa casa. Hoje não tem nenhuma ADI, eu acho, não encontrei ninguém aqui. Talvez pela ausência delas e deles, a gente tenha uma votação onde as pessoas votam de forma tão confortável, tão natural e tão tranquilo contra um direito que é de um trabalhador e de uma trabalhadora. Talvez na questão do SAI a gente vá ter muita gente aqui e a possibilidade da gente ter a coragem de votar também para que esses trabalhadores percam o emprego, percam os seus postos de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador doutor Eduardo Carneiro, para justificar. Bom, gostaria de justificar. Eu resolvi, senhor presidente, até não fazer o encaminhamento da discussão anterior, até porque quando eu conversei com o vereador Edmilson, até achei que realmente a ideia era uma ideia interessante. Só que a informação que nós tivemos, que esses ADI, eles tiveram sim a oportunidade de fazer o curso de pedagogia, foi dado essa opção gratuitamente através de um convênio com a Torre Selig, aqui na cidade de Guarulhos. Então, quando existe uma classe de trabalhadores que não tem uma opção, eu até concordo, aí cabe ao Legislativo fazer uma discussão mais aprofundada. Neste caso, houve sim a opção. E dentro da opção que foi dado de fazer o curso de pedagogia gratuitamente através do convênio pela prefeitura, resolveram não fazer. Então, dizer que não houve opção não é verdadeiro. Houve a opção, eles não quiseram. Agora, em toda atividade humana, com a evolução da sociedade, todos nós, em qualquer tipo de atividade, a gente tem que procurar, sim, o aperfeiçoamento. Inclusive nós, enquanto políticos, temos que procurar, porque a vida é dinâmica. Qualquer atividade humana é dinâmico. As coisas mudam e a gente tem que procurar, sim, aperfeiçoamento. Então, no presente caso, esses trabalhadores tiveram opção. E dentro da opção, eles resolveram não aceitar essa opção que foi dada pela prefeitura. Então, por isso que nós encaminhamos o voto contrário. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo vota sim. Sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador doutor Eduardo Carneiro vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Como o projeto inclui os educadores da educação especial, eu voto sim. Vereador Edmilson vota sim. Vereadora Janete vota sim pelo mesmo motivo. Vereadora Janete vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 6. Presidente, essa cadeira tá com problema aqui, viu? Quase me derrubou a cadeira aqui. Item 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2896/2018. Dispõe sobre a reestruturação da carreira, reclassificação salarial, criação e extinção de cargos para inspetor fiscal de rendas, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação,
Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soutur, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Thiago Surfista, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 7. Item 7. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2897/2018. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Habitação para áreas de risco, áreas de preservação permanente e áreas de preservação ambiental. Prefeitura. Em discussão, Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, só gostaria de registrar, sou favorável a esse projeto, que é um projeto que cria Fundo Municipal de Habitação para as áreas de risco, mas eu gostaria de registrar aqui um histórico desse projeto. Essa ideia nasceu numa reunião no Ministério Público, chamada pelo Dr. Cláudio, promotor à época do Ministério Público aqui, para tratar das áreas que estavam com ações para retirada. E lá estivemos, tanto eu, vereadora Janete, vereador José Luiz, vereadora Genilda, que eu estou me lembrando, acho que o vereador Brinquinho esteve na manifestação, mas acho que não esteve na audiência, mas esteve solidário. Eu acho que a nossa bancada esteve presente nessas audiências. E nessa audiência nós estávamos com o secretário de Habitação e o prefeito, que foi lá chamado pelo Ministério Público. E lá nós sugerimos que uma das soluções que a gente queria para poder estancar essas várias ações, que é a retirada das pessoas das áreas onde moram e que vai penalizar, ou que poderia penalizar mais de 80 mil pessoas em toda a cidade, e a gente resolveu ir para essa reunião para poder contribuir. E em determinada altura, onde as coisas não se resolviam, este vereador fez uma proposta lá de criação deste fundo como algo alternativo. O fundo foi criado, eu não estou aqui para reivindicar a paternidade desse fundo, mas sempre é bom a gente ter humildade de reconhecer que as ideias nasceram de forma coletiva. Então o prefeito manda para cá com uma iniciativa dele. Estou dizendo, não quero que conste o meu nome aqui, mas eu acho, em respeito aos vereadores, em respeito ao Ministério Público, pelo menos na justificativa, porque fica para a história, para quando você for pesquisar. Então o projeto apareceu aqui como se fosse uma ideia iluminada de algum técnico da Casa Branca. Então só gostaria de deixar registrado, não faço questão nenhuma de ter meu nome, mas gostaria de registrar que a gente também conhece as pessoas quando elas conseguem construir, mesmo na diversidade. Sou líder da oposição nessa casa e não me furtei de estar lá no Ministério Público para encontrar uma solução. Solução que já deu resultado. Na Vital Brasil, por exemplo. O promotor esteve lá na Escola Alberto Bacan, quem é da região do Cumbica sabe, numa grande assembleia com os moradores, e lá o próprio promotor, que até poderia esquecer, nos deu o crédito da ideia de criar esse fundo. E essas famílias já tiveram os documentos assinados para poder permanecer no local onde estão, mais de 3 mil famílias, até que a gente encontre a solução de uma nova habitação, de uma nova moradia. Então só gostaria de deixar registrado aqui que eu vou votar favoravelmente, mesmo não sendo citado aqui como uma ideia que nasceu coletivamente junto com os moradores e com a gente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero confirmar o que foi dito anteriormente pelo vereador Edmilson. Mas antes eu quero dar o contexto desta lei para todos que nos assistem e principalmente para os moradores das áreas. Guarulhos tem mais de 91 áreas
de ações civil pública. E nesta questão, e aí eu tenho certeza que o secretário Fernando Evans nos assiste, nós temos sido parceiros no sentido de construir uma alternativa. Tem comunidades, como por exemplo Monte Alto, que as pessoas estão em áreas de APPs, áreas permanentes de prevenção, mas já estão há 30 anos, né? E o promotor doutor Ricardo disse para a prefeitura: retire todas essas famílias. São mais de 20 mil pessoas que serão atingidas, eu não sei o número certo de famílias. E nós acompanhamos, graças ao doutor Cláudio, que construiu conosco e as comissões de 3 áreas, a área da Ponte Alta, a área do Nova Cumbica, ali da Vital Brasil, e a área do Monte Alto. Porém, a área de Monte Alto, a área de Nova Cumbica, o doutor Cláudio, que foi professor da comunidade, conhece a realidade. São mais de quase 4 mil famílias ali, e ele se sensibilizou e construiu um organograma, um cronograma para discutir a solução desse problema de moradia. O problema de moradia é uma questão muito séria na nossa cidade e é antiga, não é problema de governos anteriores nem deste governo. É uma questão histórica da cidade que, ao lado da Dutra, muitas pessoas, ao virem de seus estados, foram parando ou ficaram aqui, como alguns na área do Centro Industrial de Cumbica, próximos às fábricas. Então, essa questão da moradia, pela Constituição, é um direito. E aí eu queria dizer para todos os vereadores, nesta questão, nós temos efetivamente participado, discutido e buscado uma alternativa para essas famílias, para essas ações civil públicas. É real que é uma proposta, na mesa estava o prefeito, os vereadores do PT, os representantes das comissões, o secretário de habitação, Fernando Evans, o diretor da Defesa Civil, que tem um parecer diferentemente do que o Ministério Público tem de tirar todos, que não é esse o parecer, e nós buscamos uma solução. Quero dizer que a criação desse fundo é muito importante. Por que é importante? Porque nós temos área de riscos pela questão do declive, que é o caso, uma parte de Monte Alto. Temos a questão de ações por causa de enchentes. E temos que buscar uma forma de ter verbas para poder atender ao direito constitucional fundamental, que é o direito de moradia e moradia digna. Por isso, eu considero de suma importância, porque este fundo vai poder firmar convênios, contratos, buscar autorizar despesa, vai buscar soluções diferentes para realidades diferentes, mas com a mesma questão, que é a retirada desta população. E com esse fundo, a prefeitura vai poder reconstruir a vida desses moradores. O aluguel social não dá conta da dimensão que tem este problema de moradia em Guarulhos. E por isso, também vou votar sim, mas venho aqui defender e dizer
que todos os vereadores deveriam acompanhar a solução dos problemas de moradia dessa cidade, porque é uma questão de direito e é uma questão que envolve várias famílias, algumas já consolidadas em terceira geração. Por isso eu quero dizer que continuarei parceira nessa discussão. Vou na Secretaria de Habitação, discuto com o secretário, que tem sido uma pessoa de diálogo, que muitas vezes aqui nós não temos. Quando existe diálogo e escuta da realidade, se constrói o melhor para a cidade. E nesse ponto, vereador Zé Luiz, na habitação, com esse projeto, nós poderemos construir algo melhor para essas famílias que merecem o direito à moradia. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro vota sim. Vereadora Janete Lula Pietá vota sim pela habitação. Vereadora Janete Lula Pietá vota sim. Como eu acho que esse projeto é muito correto, eu voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 8. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Primeiro, presidente, para citar a presença do ilustre e nobre ex-vereador Edson Albertão, que está aqui presente nas galerias, e Vossa Excelência deferir que, se quiser, tomar assento junto conosco aqui. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço a Vossa Excelência que faça as honras ao ex-vereador Edson Albertão. Senhor presidente, na sequência, eu gostaria de falar agora pelo artigo 151. Você não vai fazer as honras? Eu faço as honras depois do artigo 151, senhor presidente. Mas eles já fizeram as honras por mim, presidente. Ele já conhece o plenário melhor do que eu, inclusive. Pelo artigo 5. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, em especial o público que nos acompanha em casa, e neste momento eu quero falar prioritariamente com as mulheres. Na noite de ontem, o candidato a vice-presidente da chapa do senhor Bolsonaro, participando de uma entrevista, ele deu uma declaração, senhor presidente, que eu, como vereador, não podia deixar passar, não podia me calar. Disse o general Mourão que as famílias compostas por mulheres, mães e avós são famílias que produzem, são fábricas de degenerados para o tráfico. Disse o general que as famílias compostas por mãe e avó são fábricas de degenerados para o tráfico de drogas. Senhor presidente, eu, como fui criado pela minha mãe, né, que criou honrosamente 4 filhos, né, não podia deixar passar e deixar de expressar minha indignação com esse senhor, que ele não sabe o que fala. Ele não sabe o que é a vida de uma mulher que levanta cedo todo dia, às vezes que o marido abandonou, para ir trabalhar, para poder colocar alimento na boca dos seus filhos, para ter que ouvir da boca de um general que deveria saber respeitar as mulheres, dizer que ela está produzindo marginal. Esse cidadão sequer poderia ocupar a função de general e ele concorre à vice-presidência da República. É um preconceituoso contra as pessoas de classe mais humilde, porque ele diz que é o filho do pobre, da mulher pobre da periferia que vai virar marginal. Ele não falou que a mulher que tem condição financeira, a mulher que tem mais dinheiro, o filho dela vai virar marginal. Não, ele disse que aqueles mais humildes, que é filho de mãe solteira, que criado junto com a avó, serão marginais, fábrica de marginais. Isso não. A gente tem que repudiar esse tipo de coisa. Essa candidatura vem destilando ódio o tempo inteiro, e esse marginal é esse general marginal que propaga o ódio da maneira como ele faz. Então, não me representa, não representa as mulheres da nossa cidade, não representa as mulheres do Brasil. Repudio, senhor presidente, o que ele fez, repudio, e essa casa deveria aprovar a moção de repúdio pela atitude desse general. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete.
Eu gostaria de falar também pelo artigo 151. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero nesse momento, vereador Barreto, expressar o meu repúdio pelo ocorrido no Rio, segunda-feira passada. Semana passada não deu para falar porque a sessão acabou abruptamente. E eu quero deixar bem claro que dou toda a minha solidariedade à advogada doutora Valéria dos Santos, que advogada sofreu racismo explícito, onde uma juíza perguntou a ela se ela era irmã da pessoa que prestou queixa contra uma dessas operadoras que não pagam, que tratam os funcionários de uma forma vil. E esta mulher, qual o crime desta doutora Valéria? Ser negra. Não acreditam que nós negros somos capazes e inteligentes, não só de ser advogados, arquitetos, somos capazes e não podemos ser tratados da forma como a doutora Valéria foi tratada. Ela, doutor vereador Jesus, foi algemada. E qual o crime? O crime dela foi pedir as peças de contestação. Como uma vereadora afrodescendente negra, eu não poderia deixar de falar, vereador, que está agora aumentando a bancada negra desta casa. Tem que se respeitar. Eu não admito, quero denunciar e vou solicitar que essa casa tire uma moção de repúdio à forma como ela foi algemada. Pela liderança do PT, senhor presidente. Com a palavra. Bom, como sou líder do PT, vou querer continuar com o assunto de dizer que quero referendar as palavras do vereador Marcelo Seminaldo. Nós não podemos nos deixar guiar pela nenhuma intolerância, racismo e preconceito. Infelizmente, hoje no Brasil, pelas redes, se fala tudo e não se tem limites, né? Não se tem respeito. E aí eu gostaria de dizer que amanhã, pelo meio-dia, nós teremos aqui o candidato do Lula, o Haddad, e ele vai estar aqui na defesa dos direitos mínimos de você, nosso, como trabalhador. Hoje, o Temer, em menos de 2 anos, com uma caneta, tirou todos os direitos dos trabalhadores. Direitos que os meus pais lutaram para conseguir. Carteira assinada, direito de férias, 13º. Só não conseguiram derrubar a aposentadoria porque ano eleitoral os deputados ficaram com medo. Mas a questão vigente de uma terceirização indiscriminada, não que alguns serviços não fosse importante a terceirização, mas agora no Brasil, inclusive pelo judiciário, que aprovou essa destruição dos direitos trabalhistas de todas as mulheres e dos homens. Um direito que meu pai, que veio da roça, que estudou no Senai, que ficou tão feliz com a carteira assinada, com a questão da terceirização, não há mais isso, não há mais férias, não há mais direito. Cada um é o capitalismo selvagem, um capitalismo que destrói dia a dia. Vejam como podem aprovar, como procurador especial da mulher, eu quero aqui denunciar, foi aprovado que mulher grávida trabalhe em situações insalubres. Isso é inadmissível, porque é o futuro
brasileirinho que vai talvez ser prejudicado seriamente. Então, eu gostaria de ressaltar que nós não podemos ficar alheios às questões nacionais, porque ela define toda a vida do povo brasileiro. E, a meu ver, o Temer, que não saiu, que nós queríamos fora Temer, mas não saiu, vai sair agora em uma eleição que está comprometida. Por que comprometida? Porque o candidato que está ganhando disparado nas pesquisas está preso exatamente para não poder concorrer, porque se concorresse, ganhava. Ora, quantos em segunda instância já estão há 20 anos julgados em segunda instância e não tem o veredito final? Já no questão do Lula, não só foi condenado, como também imediatamente preso. Por isso, eu quero dizer que amanhã, a você que nos assiste e que possa estar lá meio-dia no calçadão, estejam para ouvir o Haddad, que é o nosso candidato a prefeito, que vem à cidade, prefeito não, a presidência. Ele já foi prefeito de São Paulo. Então o Haddad vai estar aqui ao meio-dia, estão convidados, e como líder da bancada do PT, não podia deixar de vir aqui e anunciar, através dos parcos meios de comunicação que nós temos, que amanhã haverá uma grande manifestação. Concluo dizendo que no dia 22 completará 12 anos da implementação da Lei Maria da Penha. Por isso estou de lilás e gostaria que todos os vereadores pudessem divulgar as propostas da Lei Maria da Penha. Muito obrigada. Item 8. Item 8. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2938/2018. Autoriza a renovação da concessão Direito Real de Uso de Bem Público Municipal à Loja Maçônica Gonçalves Ledo, número 177, outorgada nos termos da Lei número 4.738, de 28 de novembro de 1995. Prefeitura. Em discussão encerrada. Para discutir, presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, vou ser bem breve e deixar claro que não há nada da minha parte contra a maçonaria ou contra qualquer outra instituição. Esse projeto de lei, ele trata de direito de concessão real de uso, né, de uma área de 1.978 metros quadrados, quase 2.000 metros quadrados, na região do Macedo, ali na rua São Jorge, as pessoas devem conhecer. Até aí, nenhum problema. Já a maçonaria já utilizava esse espaço já há alguns anos, e essa concessão, ela se findou no ano de 2015, né? E aí começa o primeiro problema. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto passou por lá e nós tivemos que dar parecer contrário, não porque temos algo contra, mas porque a gente tem que garantir a questão da lei. Então aqui diz, vereador Zé Luiz, que é uma renovação do direito de concessão real de uso. Mas na verdade não é uma renovação, é uma nova. É uma nova outorga de direito de uso. Então aqui há um problema da forma como foi feito. Não se trata de você fazer uma nova concessão de direito real de uso. Não se trata da maneira como foi colocado. Mais do que isso, né, tem um outro problema que eu entendo que ele é complicado, porque a legislação municipal diz que esse tipo de outorga teria que ser feito por concorrência pública, vereador Eduardo Barreto. Não poderia ser feito com dispensa de licitação. Então, aqui diz o parágrafo 1º, do artigo 120 da Lei Orgânica do município de Guarulhos. O município
preferencialmente a venda ou a doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, podendo esta ser dispensada por lei quando houver relevante interesse público devidamente justificado, né? Então, nesse caso, gente, né, não resta comprovado relevante interesse público, não se trata de renovação da outorga, sim de uma nova outorga. Então, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário. Por essas razões, eu não poderia aqui votar favorável a esse projeto de lei, como não votarei, porque a gente tem que ter responsabilidade no nosso voto. Se o projeto de lei fosse consertado, né, certamente poderia contar com o meu voto favorável. Agora, da maneira como está, a gente se compromete, né, dando ar de legalidade a algo que tem problema de legalidade. Então, aqui o problema não é com a maçonaria, acho que é uma instituição respeitada dentro do nosso país, mas o problema se trata da questão da legalidade do projeto de lei. Então, dessa maneira, eu encaminho o voto contrário e para que esse projeto possa ser consertado, voltar para essa casa em condições da gente votar sem que a gente comprometa o nosso voto aqui, porque, como dito, tem problema jurídico intransponível, por isso que a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário. Para discutir isso, presidente. Para discutir. Com a palavra. Então, eu quero, ouvindo aqui o meu colega Marcelo Civinado da comissão, poucas vezes a comissão toma um encaminhamento contrário a um projeto, né? A gente tem verificado que é pertinência da Comissão de Justiça se atentar para a legalidade da maior parte dos projetos, né? Então a gente observa que se houve essa atenção, se houve essa recomendação, né? E a Comissão de Justiça é uma comissão que transita bem com a liderança do governo, transita bem com o setor de confecção de projeto do governo. Se não houve, por parte do governo, uma correção, né, nessa redação ou nessa forma de concessão, eu acho que é bem prudente que a gente não vote da forma que está sendo colocado. Acho que assiste razão o Marcelo, porque está sendo feita uma advertência. O próprio vereador Marcelo, em outras oportunidades, já colocou a preocupação, em alguns casos como esse, da ilegalidade, depois gerar uma consequência para a própria Câmara, né, tendo que voltar atrás. E tem sido prática do governo do Guti um certo descuido, né, no assessoramento, principalmente na confecção dos projetos de lei. Não poucos, não um, não dois, projeto de lei veio para essa casa com defeitos, incorreções, e nós alertamos aqui, né, fizemos a correção dos projetos, muitas vezes pela própria bancada de oposição. Agora, esse é um caso que trata-se de uma concessão, e pelo que eu estou entendendo, é uma nova concessão, não existe renovação, né? Está se criando um instituto jurídico novo, né? Então, isso pode dar consequência para os vereadores, sim. Se qualquer entidade civil, qualquer cidadão pode questionar a votação que a gente vai aprovar aqui. Então, eu acho que é bom pensarmos a respeito. Eu vou seguir o posicionamento do meu colega de partido e presidente da comissão, Marcelo Civinaldo. E queria aproveitar um gancho, né, em cima desse projeto que trata de uma questão envolvendo uma associação maçônica, né, uma loja maçônica, para aproveitar, né, e novamente fazer coro ao meu colega Marcelo, né, que falou aqui sobre o general Mourão, as indigestas, racistas, né, preconceituosas declarações do general Mourão, que por um acaso, né, vive dando palestra em lojas maçônicas, Brasil afora. Não sei nem se ele não é, inclusive, um membro de alguma loja maçônica. Tamanha facilidade que esse general tem em dar palestras, inclusive em numa dessas palestras, ele disse que o negro é folgado e o negro é malandro e o índio é indolente, vereador presidente Eduardo Soutor.
é um destilar de preconceito, né? Um representante do alto representante do Exército Brasileiro, candidato a vice numa chapa, trazendo para a tona da sociedade tudo que é de pior do ponto de vista da intolerância, do preconceito, do ódio, né? E agora, ontem chamou a África, ou os africanos, de mulambos, né? A mulambada africana e norte-americana, né, da América do Sul, e citou o caso de que as mulheres, as mães e as avós, são potenciais produtoras de desajustados. Então é um conjunto de preconceito de um cara que ocupa o mais alto grau dentro do Exército Brasileiro e que está dando palestra em lojas maçônicas, né? Então acho que a maçonaria brasileira, e aí eu falo a alta maçonaria principalmente, né, que a gente sabe o grau de influência das maçonarias em todos os países, porque é ocupada por as pessoas do mais alto nível econômico da sociedade, né? Tem que abrir o olho em estar ouvindo a palestra desse cidadão, né, que está destilando ódio, destilando o rancor, destilando todo tipo de preconceito, né, em qualquer plateia que ele se apresenta. Ontem foi para uma plateia de empresários do setor imobiliário e da construção civil de São Paulo, né, onde ele destilou ódio contra as mulheres, né, e também mais uma vez contra os negros. Então acho que tem que sim ficar registrada na ata aqui da história o nosso repúdio enquanto vereadores, enquanto Câmara Municipal, e acho que é pertinente sim uma moção da casa contra esse general. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que estejam terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Souto, vota sim. Vereador Tiago Sufista, vota sim. Encerrada a votação, prejudicada a votação. Como não temos número suficiente, declaro encerrada a presente sessão.